Pública, sob o proponente, o vereador Itamar Alves Freire, que dispõe sobre a proibição de utilização de aparelhos de som. Aqui na Câmara foi realizado um projeto de lei de autoria do nobre vereador, a qual foi transformado em Lei 5.036 de 2013, que assim dispõe. Dispõe sobre a proibição da utilização de aparelhos de som portáteis ou instalados em veículos automotivos estacionados em vias e logradouros públicos do município de Cariacica, que emitam som cuja medida do nível de pressão sonora seja igual ou a superior a 50 dB, 50 decibéis, e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Cariacica faz saber que a Câmara aprovou e o prefeito sancionou, nos termos do artigo 57, parágrafo 1º da Lei Orgânica do município de Cariacica, e o presidente da Câmara, nos termos do artigo 30, inciso 6 do Regimento Interno, promulgou a seguinte lei. Fica proibida a utilização de aparelhos de som portáteis ou instalados em veículos automotivos estacionados em vias e logradouros públicos do município de Cariacica, que emita o som cuja medida do nível de pressão sonora seja igual ou superior a 50 decibéis, calculados a 2 metrosodistâncias de fonte emissora, independentemente da hora e do dia. Parágrafo único. A medição da pressão sonora será efetuada pela Secretaria Municipal de Serviços de Trânsito e far-se-á em via aberta à circulação com a utilização de decibelímetro, reconhecido pelo Inmetro. Artigo 2º. Executa-se o disposto do artigo 1º desta lei os tons produzidos por buzinas, alarmes, sinaladores de marcha ré, sirenes pelo motor e demais componentes obrigados do próprio veículo. Segundo, veículos prestadores de serviços com emissão sonora, de publicidade, divulgação, entretenimento e comunicação, desde que estejam portando autorização emitida pela Secretaria Municipal de Serviços de Trânsito e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Artigo 3º. A fiscalização do cumprimento dessa lei ficará a cargo da Secretaria Municipal de Serviços de Trânsito, como também os cidadãos do município poderão encaminhar denúncias às referidas secretarias. Parágrafo único. Nos casos em que o responsável pela fonte emissora impedir a ação fiscalizadoras, os técnicos ou fiscais dos órgãos competentes poderão solicitar auxílio às autoridades policiais para o cumprimento desta lei. Artigo 4º. O descumprimento do disposto dessa lei implicará em atuação em multa no valor pecuniário de 100 UFR, unidade fiscal de referência, e em caso de residência, a multa será em dobro, assim sucessivamente. Parágrafo 1º. O proprietário do veículo infrator terá o prazo de 20 dias contados a partir do flagrante para recorrer da multa ao órgão fiscalizador. Parágrafo 2º. A captação do recurso advindo da multa será destinada à Secretaria Municipal de Serviços de Trânsito. Artigo 5º. O disposto da presente lei não implicará em qualquer prejuízo para a aplicação da legislação federal e estadual sobre a mesma matéria. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor 30 dias após sua publicação, revogam suas disposições contrárias. Plenário Vicente Santoro, em 31 de outubro de 2013, promulgado pelo presidente dessa casa, Marcos Bruno Bastos. E nesse momento passamos a palavra ao proponente vereador dessa audiência pública, Itamar Alves Freire, para que o mesmo possa fazer a composição da mesa, se assim o desejar. Senhoras e senhores, excelentíssimas autoridades e convidados presentes, boa noite. É com satisfação que recebemos a todos para a realização dessa audiência pública. Queremos justificar a ausência dos nossos companheiros vereadores, inclusive o presidente, que tivemos uma convocação para uma reunião de urgência com o prefeito, do qual já passei e vim para cá, e eles continuaram lá. Por isso, nossos companheiros não estão aqui e disseram se prolongasse ainda, eles estariam. Quero convidar para a composição da mesa o senhor Tenente Coronel Alessandro Ribeiro de Assis, comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar.
Convidar também o senhor Gelideoncio Cristódio, subsecretário municipal de trânsito. Senhor Igor Machado, coordenador de licenciamento ambiental. A senhora Luciane Tibério, representante da Secretaria do Meio Ambiente. Assim feita essa composição da mesa, nós não vamos tomar muito tempo. Nós sabemos que nós estamos aqui para discutir como nós podemos ver o cumprimento dessa legislação e outras que visam essa situação. A gente está atendendo a demanda, a reclamação diária na nossa comunidade, e em todos os bairros passa pela mesma situação. Nós focamos em melhorar a legislação municipal dentro da possibilidade, com a demanda de nosso município, para que pudéssemos atender. A gente tem sentido na pele o sofrimento do pessoal, a falta de respeito que as pessoas usam, principalmente com carro de som, porque o carro de som, no meu entender, aquele rádio que tem no carro do som no interior, seria para a pessoa e a família dele, ou quem está acompanhando ali o carro, por isso ele já não tem uma grande potência. Hoje o que nós vemos na nossa cidade e até em outra, é que as pessoas se equipam de mais som, mais caixa e mais potência de som, até sobre o carro, e perturba. A gente vê nas nossas praças, que quando as pessoas ficam quase loucas dentro de casa, chega a estremecer as paredes das casas, lá em Nova Rosa da Penha, precisamente onde eu moro, a gente sente isso, chega, balança tudo com a potência de som existente. E ainda não é pior, porque a nossa polícia militar, que lá passa de vez em quando, vai e faz eles baixar, eles abaixam, quando a polícia retira, eles aumentam de novo, e assim vai o dia a dia. E nós aqui convidamos, infelizmente, que nós fizemos um convite a várias autoridades, secretários de saúde, todos, e ficaram há mais de 30 dias, ficaram de confirmar, e na hora de confirmar, disseram que não podia estar. Mas nós aqui estamos com algumas pessoas da comunidade, e quero já agradecer ao comandante, agradecer aqui ao pessoal do meio ambiente, ao nosso subsecretário Juliane, que estão presentes, e nesse momento eu gostaria de passar a palavra para o nosso subsecretário Juliane, para que ele possa falar sobre esse assunto. Alô? Aí. Nós assumimos a Secretaria de Segurança Pública, recentemente criada agora em janeiro, né? E estamos municipalizando o trânsito no município de Cariacica. Contamos com 19 agentes de trânsito, né? E recentemente eu até abri licitação para a compra de equipamentos para esses agentes. Um deles seria o decilímetro, né? Decibelímetro, né? Que faz a medição do sonoro dos carros e de casas, né? E assim consequentemente. Quem faz a fiscalização mesmo no município seria o de silêncio, mas os agentes fariam isso concorrentemente com nossos agentes, né? E estamos à disposição do senhor para qualquer pergunta, né?
Vamos ouvir a palavra também do nosso comandante. Boa noite, senhor vereador, demais autoridades, boa noite a todos. O papel da Polícia Militar, conforme o próprio vereador já colocou, é a ação mais voltada para o cometimento do delito, efetivamente. A questão ambiental, a questão de postura municipal não cabe à Polícia Militar, a não ser efetivamente no apoio às atividades da Prefeitura. Recentemente tivemos uma reunião, né, Siqueira, inclusive, né, fechando justamente esse apoio. A gente está direcionando o efetivo para apoiar o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, para buscar maior efetividade nas ações. Que a gente entende que essa legislação é importante para disciplinar efetivamente no âmbito do município o que pode e o que não pode ser feito. A gente só tem uma ressalva a fazer, a questão da dificuldade para efetivar a medição, porque a hora que chega o fiscal, a hora que chega o policial, a primeira providência que o cidadão toma, quando ele sabe dessa legislação, é efetivamente reduzir o volume. E aí fica complicado às vezes, e o cidadão tem que entender que existe essa limitação. A gente só pode agir depois de efetivamente comprovada a ocorrência aí do fato que seria a pressão sonora acima de 50 dB, né? Então é importante que o cidadão tenha essa noção e que entenda também que é da própria comunidade. Quem está fazendo o uso do som alto é parte da própria comunidade. Então, a participação da associação de moradores, a participação da própria comunidade buscando evitar isso aí é de suma importância para que o resultado venha da forma que deve vir. A Polícia Militar, mais uma vez, continua se colocando à disposição da municipalidade para as ações que julgar cabíveis e necessárias dentro daquilo que for previsto em lei e que estiver nas atividades da polícia. Obrigado. Vamos ouvir também a palavra da representante da Secretaria de Meio Ambiente. Boa noite a todos. Bom, eu, como cidadã cariaciquense, também acho muito plausível o ilustre vereador estar publicando uma lei como esta. Realmente, eu, como gerente de licenciamento, e passei um tempo também como gerente de controle ambiental, eu vi que um dos grandes problemas que nós temos hoje é com a poluição sonora. Inclusive tem o Felipe, um fiscal, aqui conosco, do Disque Silêncio, e ele pode atestar o que eu estou falando. Nos finais de semana, eles não conseguem nem atender a grande demanda, e muitas das vezes, quando eles chegam no local que está sendo denunciado, às vezes nem é o estabelecimento que está produzindo o incômodo da vizinhança, e sim os carros de som que ficam do lado de fora, as piruinhas e os carros de som que ficam do lado de fora da festa, da onde está acontecendo o evento. Então, isso é um problema, com certeza. É uma ação que tem que ser feita em conjunto com a Secretaria de Trânsito, porque, de acordo com a legislação de trânsito, a competência dos carros de som é da Secretaria de Trânsito, não da de Meio Ambiente. Só que a de Meio Ambiente, ela fiscaliza a poluição sonora. Então, por isso a necessidade de ser uma fiscalização em conjunto e com apoio, com certeza, da Polícia Militar, porque muitas vezes os fiscais são coagidos e eles não conseguem, às vezes, tomar as rédeas da situação. O que o comandante falou procede. A primeira coisa que eles fazem quando a fiscalização chega é baixar o volume, e quando eles viram as costas, eles sobem o volume de novo. Então, eu acho de suma importância essa lei que o senhor publicou. Eu só acho que a gente tem que ter alguns cuidados para não estar ferindo leis federais e estaduais que já existem, né? E é isso aí. Eu acho que é por esse caminho que a gente tem que seguir mesmo, começar a fiscalizar e ver se a gente consegue aí, no futuro, ter a situação sob controle. Ok. Respondendo à colocação do cuidado para a gente não ferir a legislação maior, no parágrafo 5º, no artigo 5º, diz assim: o disposto na presente lei não implica em qualquer prejuízo para a aplicação da legislação
federal e estadual sobre a mesma matéria. Quer dizer, nós já deixamos marrado que ela vai até onde der dentro dos parâmetros do município sem infringir. O que for estadual e federal, a gente cumpre dentro aqui já ficou contemplado. Então, eu gostaria, assim, para nós não vamos tomar muito tempo, tendo em vista que é rápida a questão, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguém da comunidade, aí poderá fazer uso da palavra, fazer a pergunta. Aqui está o secretário, Alô? 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 Eu que faço parte desse legislativo, e juntamente com o Itamar, o vereador, sou funcionário que fico praticamente dentro do plenário, foi elaborado um projeto pelo vereador Sérgio Camilo, pedindo a unificação da Polícia Militar, Polícia Civil ao Disque Silêncio, com a finalidade de fortalecer, tá certo, a agremiação Disque Silêncio. Porque muitas vezes os fiscais do Disque Silêncio seguem ao local e não são devidamente respeitados como deveriam. Então, nessa situação, o vereador propôs esse projeto e já foi até aprovado pela Câmara e está para o prefeito sancionar ou não, unificando Polícia Militar, Polícia Civil e Disque Silêncio. Aí eu pergunto à mesa, que logicamente compõe aos vários segmentos que eu estou falando, até que ponto esse projeto de lei pode agilizar, ajudar a fortalecer esse problema da sonorização em Cariacica. Essa questão de unificação desse serviço, eu não sei qual o teor específico da lei, o que vem no corpo da lei, mas o que a gente coloca é que mais importante do que o que está previsto legalmente é o que é efetivamente feito. Conforme a gente colocou mais cedo, nós já mantivemos contato essa semana. O Siqueira teve, inclusive, lá no 7º Batalhão, a gente está trabalhando, e é isso que é importante, o trabalho em conjunto. Às vezes a unificação legal, a definição legal do que deve acontecer, às vezes demanda de um esforço um pouco maior. Na realidade, o que a gente está fazendo é tentar ir mais direto ao assunto. Então, a gente já fez essa reunião, já foi feita uma reunião com a Secretaria de Trânsito e indiretamente com a Secretaria de Meio Ambiente, já buscando efetivar isso aí, esse trabalho em conjunto, independente de qualquer outra definição legal ou previsão legal. Então, isso aí já tá se encaminhando. De qualquer forma, a questão da previsão legal da ação da polícia, ela existe independente de qualquer outra ação. A partir do momento que o funcionário público, no uso das suas atribuições legais, é desrespeitado, é desobedecido, a Polícia Militar vai estar ali para poder, lógico, mediante o acionamento, para poder trabalhar junto e resolver essa situação, fazer com que aquilo que é previsto na lei seja efetivado. Eu só tenho que cumprimentar o vereador Itamar pela lei que ele fez, né, que virou lei, não é nem projeto de lei mais, né, já é lei, já foi sancionado e tem que ser cumprido, né, e assim como a lei municipal, tem lei federal sobre isso, tem resolução, tem um código de trânsito que estabelece normas sobre a questão de som em veículos automotivos, né. A Polícia Militar é uma parceira da Prefeitura. Inclusive, tive uma reunião com o tenente-coronel, ele até disponibilizou escolta policial para o pessoal do Disque Silêncio, né? Eu vou até enviar um ofício para ele, fiquei até de enviar um ofício para ele, para dizer os dias que seria acompanhado o pessoal do Disque Silêncio, que ele iria mandar
policiais para acompanhar o nosso pessoal na prefeitura, né? O de silêncio está até no meio ambiente, não está na minha secretaria, mas como a segurança pública engloba tudo, né? Engloba desde pavimentação de uma rua até o som de um carro que está tocando numa praça, como o vereador Itamar falou, lá em Nova Rosa da Penha. Conheço o bairro dele, né? Tive numa reunião lá recentemente. É um problema sério em Cariacica isso, e a prefeitura está caminhando, né? Estamos quase finalizando o processo de municipalização do trânsito no nosso município. Estamos tentando fortalecer nossos agentes, né? Adquirindo equipamentos, adquirindo até mesmo uniforme que estava precário, veículos e outras formas de dar suporte para o cumprimento das leis, né? Tanto federal, né, tanto o Código de Trânsito que estabelece, a resolução, né, se eu não me engano, eu estou até com ela aqui, depois eu posso até dizer a resolução qual é, e a lei municipal também, que foi criada agora recentemente, né, que estabeleceu um limite aí para decibéis em carros com som automotivo. Né, eu só tenho a parabenizar e só tenho a contribuir para o nosso município. Alguém quer... Só para complementar aqui mais um pouquinho a pergunta que o senhor fez, o senhor queria saber em que ajudaria... Qual a proporção que isso poderia ajudar mais ainda isso. A desenvolver na proposição dessa sonorização da município? Não é questionando. Sim. Até que ponto isso pode ajudar? Porque sempre a presença de um policial sempre mantém mais respeito do que um fiscal. Claro. Claro. Então, isso seria uma maneira de proteger o fiscal. Sim. Porque muitas vezes ele pode ir e nessa hora não consegue solicitar a presença de um policial, seja militar ou civil, naquele momento a qual ele está fazendo a abordagem. E muitas vezes, até o policial chegar, ele já sofreu algum tipo de, tá certo? De agressão, mas que ele já vá acompanhado do policial. Por isso é que foi feita essa proposta pelo ilustre vereador de tentar unificar. Sim. Eu posso falar aqui um pouco mais sobre o que acontece na Secretaria de Meio Ambiente. Né? O meu colega aqui falou sobre a secretaria dele, que é uma secretaria nova, que está começando agora, muito importante para o município. Mas hoje, a poluição sonora, até a criação da Secretaria de Trânsito, ela era cuidada somente pela Secretaria de Meio Ambiente. E nós sempre tivemos o apoio, sempre efetivo, da Polícia Militar. Todas as vezes que nós solicitamos, eles nos atenderam. Todo mês tem fiscalizações agendadas, tudo certinho. E sempre que o fiscal precisou, eles estavam ali para nos ajudar. Eu tenho até que agradecer ao comandante, porque sempre que a gente solicita, pede um ofício, prontamente nós somos respondidos e atendidos. Eu acho importante, sim, essa legislação municipal, porque hoje a Secretaria de Meio Ambiente, ela já licencia, ela já notifica e licencia todos os estabelecimentos que emitem poluição sonora. Sejam eles bares com música ao vivo, cerimoniais, boates. Tudo isso começou este ano, que se passou, de 2013, a ser cobrado o licenciamento deles. Nós tivemos no início um pouco de receio dos empresários desse ramo, mas aos poucos a gente conseguiu conscientizá-los de que há necessidade desse licenciamento ambiental. Porque nesse licenciamento é onde a gente cobra os projetos acústicos para que não sofram as vizinhanças com esse som alto, essa coisa que tanto incomoda a vizinhança. Então, a Secretaria de Meio Ambiente, o que ela podia fazer é isso, licenciar os estabelecimentos comerciais. Mas essa história das piruinhas e dos carros de sons que ficam na frente desse estabelecimento, os nossos fiscais não podiam fazer nada, porque, de acordo com a legislação, quem teria que fazer alguma coisa é a Secretaria de Trânsito. Então, com a criação da Secretaria de Trânsito agora, o apoio da polícia e a lei municipal já dando atribuições às duas secretarias em conjunto, eu acho que daqui para frente vai ser muito mais fácil para a gente conseguir atingir o nosso objetivo.
Claro, claro. Uhum. Então, é isso que eu falei. Foi tudo um complemento aí que chegou tudo numa hora boa. A criação da Secretaria de Trânsito e Segurança, o efetivo da polícia, que está sempre disposto a nos ajudar, e a promulgação dessa lei que deu atribuições às duas secretarias para trabalhar em conjunto. Tá? Só para complementar, nossos agentes atualmente eles não podem autuar, fazer auto de infração. Eles não têm, né, porque não foi municipalizado ainda. Né? Quando eu entrei, isso foi prioridade. Né? Eu tenho tido contato direto com o CETRAN. Né? Essa semana foi aprovado o nosso projeto. Eles virão aqui fazer uma vistoria técnica. E após essa vistoria, o nosso processo vai ser enviado para o DENATRAN e só assim vai ser ligado ao Sistema Nacional de Trânsito. Né? Aí vai poder fazer autuações. Né? Inclusive a Jari já está até, né, já tem até lei já para isso, né? E provavelmente, brevemente, estaremos já autuando, né? E contribuindo com a Polícia Militar. Né? Alguém tem mais alguma pergunta aí a fazer? Pode fazer uso aqui do... Eu sou o Frick Soares, assessor do nosso vereador Itamar Freire, moro em Nova Rosa da Penha já há uns 30 e poucos anos. E eu gostaria de saber se não há possibilidade da gente ter uma ajuda dos próprios moradores com respeito à informação das infrações que está acontecendo. Que o próprio morador pode, às vezes, ajudar por meio de um telefone que funciona 24 horas e tal. Aquele cidadão que recebe a ligação já se comunica com a viatura que está nas proximidades da localidade para poder atender a ocorrência. E se haver um fiscal também nas proximidades também, que ele possa chegar junto com o policial, com a viatura e fazer a abordagem do cidadão que está usando um som numa altura desnecessária. Então, eu acho que se houvesse uma possibilidade de haver ajuda do próprio morador, seria melhor até para a própria autoridade, a própria viatura, chegar e fazer a abordagem. Muito obrigado. O artigo 3º da própria lei diz: a fiscalização do cumprimento desta lei ficará a cargo da Secretaria Municipal de Serviço e Trânsito, como também os cidadãos do município poderão encaminhar denúncias à referida secretaria. Então, a própria lei, no seu artigo 3º, já contempla e responde aí ao companheiro Joel. Vai. A pergunta é se a denúncia pode ser feita à polícia ou se tem que ser feita direto para o Disque Denúncia, é isso? Eu quero só tirar uma dúvida. Se a denúncia pode ser feita pela população diretamente à polícia, e a polícia pode acatar essa denúncia, ou somente pode ser feita pelo fiscal do Disque Silêncio? Pode ser feita diretamente ao fiscal do Disque Silêncio. Olha só, na verdade, a gente trabalha coordenado e estamos trabalhando em apoio um ao outro. A gente tem a nossa operação, que ela é feita em conjunto, é uma operação em conjunto, órgãos da Prefeitura, Polícia Militar, Polícia Civil, mas a gente ainda não chegou no nível desse desse acionamento em conjunto. Até porque são duas esferas diferentes. A esfera da Polícia Militar é a esfera criminal, ou em apoio
a ação legal e legítima de um ente municipal ou estadual, de um ente público. Nesse caso específico, a Polícia Militar vai ser acionada e vai dar a resposta. No outro lado, nós temos a questão administrativa, que é a parte que a Prefeitura Municipal de Cariacica é acionada. Então, a questão do Disque Silêncio, ela é uma questão administrativa, ela não é uma questão criminal. O cidadão, por estar com o som alto, não necessariamente ele está cometendo um crime, não necessariamente está cometendo infração de trânsito. Ele pode estar cometendo apenas uma infração administrativa. Essa infração ela vai ser feita e vai ser operada pelo Disque Silêncio. Então, são duas situações distintas e que devem ser trabalhadas de maneira distinta. O 190 está à disposição para ser acionado em caso de delito, em caso de necessidade de ação da polícia. Na questão do Disque Silêncio, efetivamente, para cumprimento dessa lei, inclusive, é muito mais viável o acionamento através do Disque Silêncio, que, salvo engano, funciona 24 horas também, tem um trabalho excelente lá. Não sei se respondi a pergunta. Respondeu, é só para a gente passar para a população, porque às vezes ela fica em dúvida se denuncia a polícia, se denuncia o Disque Silêncio, e muitas vezes a população reclama que faz a denúncia ao Disque Silêncio e não é atendida, entendeu? E fica assim, muito às vezes a desejar. No meu bairro mesmo, temos esse problema que muitas das vezes a polícia que tem que acionar o infrator e punir ele, porque até mesmo o Disque Silêncio não chega a tempo da denúncia. Também temos que analisar aquela outra situação que a gente colocou, inclusive, que é a necessidade da medição, né? A necessidade de medição, a necessidade de se comprovar a pressão sonora superior a 50 decibéis, ela às vezes faz com que o cidadão entenda de que a ação não foi efetiva, mas ela não foi efetiva por quê? Às vezes o Disque Silêncio chega para fazer essa medição, me desculpa, eu estou até entrando na tua seara, mas às vezes a gente chega para fazer a medição e efetivamente não se consegue fazer a medição porque o cidadão abaixou o som antes. Então, como a gente não conseguiu comprovar a situação em que o cidadão efetivamente ultrapassou os 50 decibéis, a prefeitura não tem possibilidade de fazer a sanção administrativa por falta dessa comprovação. Então, tem que se entender também essa situação. O não atender, às vezes, é o de não conseguir efetivamente punir o cidadão por conta do som alto. Mas, por vezes, a gente não consegue, a gente que eu falo é quando a gente está fazendo a operação em conjunto, a gente às vezes não consegue comprovar, e aí realmente fica difícil a gente trabalhar nesse sentido. Entendi. E às vezes o maior temor da população, no caso que nós vivemos isso no bairro de Nova Rosa da Penha, seria que na maior parte dos infratores eles são mau elemento, são traficantes, são pessoas extremamente perigosas, e a pessoa tem medo de denunciar e sofrer depois danos na família, entendeu? Aí por isso que eu acho, principalmente igual no nosso bairro de Nova Rosa da Penha, que está o projeto da polícia presente, a intervenção da polícia diretamente, juntamente com o fiscal do Disque Silêncio, porque é um bairro de muito movimento de grandes infratores da lei, vou dizer assim. Nesse momento, por determinação do proponente dessa audiência pública, queremos convidar o presidente dessa casa, Marcos Bruno Basso, para que possa fazer parte da mesa diretora como presidente dessa casa. Marcos Bruno é o nosso presidente. Como eu tinha falado antes, ele estava numa reunião com o nosso grupo de vereadores e o prefeito. E, dado ao interesse que ele tem
por essa casa e por nosso município, ainda pôde estar até aqui conosco. Eu quero agradecer todo o seu empenho, presidente, na realização desta audiência pública. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu gostaria de aproveitar e passar a palavra ao presidente para ele se pronunciar e fazer as perguntas que... Boa noite. Na verdade, o Itamar já bem informou aqui, nós estávamos na reunião com o prefeito, na verdade ainda está acontecendo, né, mas a nossa casa, o vereador Itamar e a audiência, o objeto da audiência é de extrema importância, fiz questão de estar aqui, ainda sabendo que tem reunião às 20 também com outra comunidade. Eu não sei se já foi respondido, se já foi aqui colocado, mas nós temos esse problema também na região da Grande Porto Santana, lá também, assim como eu já vi em Marcílio de Noronha, até fora do município, esse problema do som. E lá na praça do bairro foi colocada a câmera de vídeo monitoramento. Essa ferramenta, ela pode auxiliar no que diz respeito à punição, ou o material recolhido dessa filmagem, porque é comum, eles fazem o corredor, ligam o som no último volume, quando a polícia chega, alguém já fica informando, né, e aí eles abaixam rapidamente. É um abuso, a população às vezes fica até revoltada com a polícia, porque a polícia está vendo que é o carro, mas sem a prova, eu acho que eles não podem fazer nada. Essa imagem e essa captura de som, eu não sei se a câmera de vídeo monitoramento, ao filmar o carro com o porta-mala aberto e o movimento ali, ela pode ser utilizada, e se já foi perguntado, eu peço desculpas. Bem, primeiramente, cumprimentar o presidente dessa casa, né, vereador Marcos Bruno. Atualmente, nós temos 9 câmeras em funcionamento no município, né? Elas capturam a imagem e são armazenadas por 30 dias. A Prefeitura Municipal firmou um convênio com um programa Olho Digital, na qual está sendo instalada mais 100 câmeras, né? O posicionamento dessas câmeras foi uma parceria feita com a Polícia Militar e com algumas lideranças comunitárias, né, na qual foi designados os locais. Já está em fase de implantação, né, os postes com as câmeras. A Prefeitura vai entrar com a contrapartida, que é a construção da central. E depois, posteriormente, vai ser contratada uma empresa para operar essas câmeras, né? Precisaríamos de um efetivo grande aí de pessoas, porque são três períodos, né? E, com certeza, o posicionamento das câmeras, como está sempre em principais, em praças, havendo alguma intercorrência, será comunicado aos CIODs, né? Estamos firmando também um convênio também junto com a polícia e com a CESP para ter uma pessoa do CIODs junto à central, né? Isso vai contribuir com certeza, né, num evento de som alto, por exemplo, numa praça em Nova Rosa da Penha, né? Inclusive tem uma câmera lá na praça, já foi instalada já. O bairro Nova Rosa da Penha, por exemplo, ele foi agraciado com 12 câmeras de vídeo monitoramento. Até setembro, teremos um outro programa, que é o programa Crack é Possível Vencer, na qual vai ser instalado mais 20 câmeras na região de Campo Grande. Ou seja, até o final do ano, teremos 129 câmeras em funcionamento no município, né? E em locais estratégicos, né, a câmera ela tem resolução em HD, ela tem um alcance de até 2 quilômetros, né? Ela consegue fotografar uma placa de um carro, eu não sei exatamente a distância, mas parece que é até 600 metros, né? Isso é
É absurdo, né? E vai contribuir muito para a polícia, né? Acho que é isso, né? Vou dar complementar aqui só um pouquinho a fala do meu colega. O senhor questionou se pelas filmagens, pela gravação, poderia ser feita essa medição se ajudaria na hora da fiscalização da gente fazer a medição pelo decibelímetro do som, se ele está mais alto do que o permitido ou não. Na verdade, eu não conheço os termos técnicos, mas uma espécie de criminalização. Por exemplo, começou Se poderia ser usado como prova, não é isso? No meu entendimento, essas câmeras elas vão ajudar a você detectar onde está o foco da poluição sonora. Então, você tendo esse vídeo de monitoramento e uma ligação junto à equipe do Disque Silêncio, no momento que eles detectarem lá, o PELAI vai ser 24 horas, né? No momento que eles detectaram que está ocorrendo uma festa ou uma movimentação de piruinha em tal praça, e eles ligarem para o Disque Silêncio, eles mesmos, o Disque Silêncio se dirigir até lá, aí talvez a gente consiga burlar aquela situação de que quando alguém faz a denúncia, ou alguém já viu que fez a denúncia, avisa, que avisa o outro, e quando a polícia chegar lá junto com o Disque Silêncio, o som já está baixo, já não consegue fazer a medição. Talvez para isso seja útil, né? A fiscalização talvez consiga chegar lá antes que alguém fique sabendo que ela está indo, entendeu? Porque é da população que vem a denúncia e também é da população que deduram que a gente está chegando lá, né? Então, eu acho que isso ajudaria muito em relação a isso. Agora, em relação a ser usado como prova, eu acho difícil, porque a prova que a gente tem é a medição, é o laudo que o decibelímetro tira, que faz, né? Então, eu acho difícil você conseguir, como prova, usar imagens, entendeu? E mesmo que que essas imagens sejam gravadas com som, dificilmente você também vai conseguir detectar no decibelímetro, numa gravação, o que você teria lá ao vivo. Presidente, se quiser fazer uso da palavra, fica à vontade. Já de parabenizar o vereador Itamar Alves Freire pela preocupação com as causas que envolvem a sociedade como um todo no município. O vereador Itamar Alves Freire, quando sobe aquela tribuna, sempre sobe com um discurso inflamado e, acima de tudo, vereador, coerente. Eu tenho um primo, um advogado, doutor Oswaldo, que sempre acompanha a sessão. Ele sempre conversa muito comigo, ele fala assim, o interessante de tudo é a coerência. Então, assim, vereador, parabenizar, tá, pelo movimento, pelo trabalho, pelo empenho, e mesmo você acompanhando toda a agenda, não poderia deixar de estar aqui presente. E agradecer a explicação, eu acho que também a presença da câmera de vídeo monitoramento, que de certa forma ela inibe, porque o cara antes de levantar o porta-mala, abrir, ele percebendo que tem a câmera ali, né, acho que não é nem bom divulgar muito, que de repente não pode ser utilizado como prova, né? Mas, assim, fico feliz. Eu não entendo muito bem a parte jurídica, mas com certeza se começa um tumulto e aí a imagem mostra que a polícia passou, orientou e posteriormente a pessoa voltou com a infração e as pessoas a dançarem, a pularem, a se agredirem, com toda certeza serve como indício, como você bem disse aí. Então, mais uma vez, Itamar, parabéns pela atitude e queira que a Câmara, que os demais vereadores acompanhem como exemplo a sua atitude. Parabéns e obrigado. Aproveitando até as palavras do presidente dessa casa, existe nessa Casa de Leis um projeto de lei também em tramitação, que se encontra nas comissões de Justiça, comissões de Finança e de Segurança Pública e Direitos Humanos, um projeto que eu tenho certeza que vai ajudar muito nessa parte da sonorização. É que está se proibindo bailes funks e pancadão no âmbito do município de Cariacica.
correto? Já está nas comissões e com certeza vai ser aprovado por unanimidade por essa casa. Então, esse projeto, quando ele for transformado em lei, em qualquer lugares, seja posto de gasolinas, via pública, logradouros públicos, que tiver esse pancadão, tanto a Polícia Militar, como a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança e Defesa Social poderá recolher o veículo juntamente com a aparelhagem de som, aplicar a multa e o carro será levado para o DETRAN. E só será liberado após pago uma multa de R$ 2.500 e residência para R$ 5.000. E se continuar, o carro será diretamente entregue ao DETRAN. Aí vai ser uma ação do DETRAN contra o infrator. Esse projeto já se encontra nas duas comissões. Este projeto é, se não me engano, um projeto de autoria do vereador Sérgio Camilo. E assim que ele subir para votação e ser aberto para discussão, eu particularmente pretendo fazer algumas emendas, né, porque, pelo que eu li, pelo que eu vi até então, ele especifica um ritmo, um estilo musical. E a gente percebe que o público que se identifica com esse tipo de som é um público que cada vez está se expondo menos em espaços abertos. Eles têm organizado festas particulares, privadas, em locais fechados. Eu acho que vocês têm reparado isso. A própria polícia tem entrado, às vezes, em locais fechados, em festas particulares, que acontecem esse tipo de som, até pela identificação das pessoas que estão relacionadas a esse tipo de movimento com outras coisas que são criminosas, como drogas e etc. E aí eu pretendo, na ocasião, eu acredito que um axé ou outra música que esteja num ritmo muito, num som muito alto, e que de certa forma também promova a desordem, também deveria ser penalizado. Nós acompanhamos no carnaval o rapaz morto e continuava tocando o axé e a baderna, a briga, o tiro. Então não seria necessariamente o gênero musical, mas algum tipo de música com som muito elevado que, de certa forma, estivesse relacionado a um tipo de desordem naquele local. Então a gente vai ter que analisar bem a matéria, porque senão abre espaço para o cara falar, não, mas isso aqui que estava tocando não era funk, não era pancadão. Então essa classificação fica muito, muito genérica. Então a gente vai ter que adaptar isso aí para que as pessoas não consigam burlar a lei na hora da identificação do ritmo. Até porque nem todas as pessoas que teoricamente escutam o ritmo ou o gênero musical A, B ou C são criminosas. Então a gente vai analisar e discutir bastante esse projeto que tem que ser implementado, mas não apenas para um ritmo, para qualquer outro tipo de ritmo, seja um rock, alguma coisa que seja motivo de desordem naquele momento. Então esse projeto vai subir, vereador Itamar, e eu tenho certeza que você vai ser um que vai fazer emenda, que vai discutir e pedir a imediata implantação desse projeto no município. A gente tem se preocupado muito aqui, é uma preocupação dessa casa, em conseguir criar leis que melhorem a condição de vida de nossos munícipes. Porém, eu tenho uma grande preocupação, porque não adianta a gente fazer tanta lei e não ter como tornar em prática, colocar, aplicar. Eu vejo aqui, por exemplo, nós aqui, só de minha parte, nós já criamos nesse 1 ano e 3 meses, nós já encaminhamos e já votamos 30 projetos de lei. Desses, 12 já viraram leis. E eu não vejo o efetivo cumprimento de nada. Dada a minha preocupação em provocar esses debates. Porque, dentro da nossa parte, se a gente fazemos a lei, fazemos o projeto, empenha toda a sua assessoria, o corpo jurídico,
passa pelas comissões e depois é sancionado, mas não entra na prática o cumprimento, é quase que um trabalho que fica perdido aqui nessa casa. E não é só aqui, no nosso país se faz muitas leis e não se cumpre. Então é igual aqui hoje, a minha proposta é nós criar uma comissão de acompanhamento, de execução desta lei. Porque o Disque Silêncio hoje já está melhorando, estão equipando, mas houve um tempo de que à noite você podia ligar 200 vezes. Não havia nem resposta do outro lado. Então, quer dizer, é a hora que mais se precisa. Se o cidadão liga e não encontra, então a nossa proposta é criar uma comissão para acompanhar as dificuldades que a gente sabe que tem em cada secretaria, por questão até financeira, de dotação, que aqui a casa vota, né? A dotação orçamentária para cada caso. Então, eu entendo, presidente, que nós precisamos muito, na Comissão de Justiça e nas demais comissões, fazer uma análise muito profunda, porque não adianta vamos brecar tudo isso aí. Quem vai fiscalizar? Como nós vamos conseguir isso? Infelizmente, nós estamos vivendo épocas tão difíceis, de que antigamente, eu quando era criança, que pequeno eu sou até hoje, a gente estudava lá no primeiro ano, em moral cívica, que o meu direito termina onde começa o do outro. Hoje o cara não quer nem saber disso, é palavrão, tudo, ninguém respeita ninguém, uma loucura. Eu vejo que a gente sai da igreja, os caras estão com essas músicas de apologia, tudo que não presta, que aquelas irmãzinhas idosas baixa a cabeça assim, e vão passando no meio daquela turma. Então não existe mais respeito, não existe nada. Então cada dia isso fica mais difícil. Então, quer dizer, a minha preocupação é essa. Sobre esses projetos que a gente tenta cercar aqui, cerca dali, estuda, mas existe uma grande dificuldade, nós sabemos, de cumprir, e além de se esbarrar em várias legislação superior, né, como a estadual e até federal, que a gente fica aqui caçando um caminho. Então nós temos essas dificuldades, mas vamos tentando, né? Eu só não ouvi falar aqui na mesa o Igor ainda, né? Então vou dar a palavra ao Igor e depois nós vamos encerrar, porque acho que já deu para a gente entender, né, o objetivo. Ok, primeiramente boa noite, né, a todos. Queria parabenizar o vereador aí pela iniciativa, né, e pelo nosso presidente também de ter aprovado um projeto audacioso como esse, polêmico, né? E assim, é um tema muito difícil de ser trabalhado, porque um veículo ele não fica estacionado num determinado local. É assim que, nas operações em conjunto, aí, o Disque Silêncio, a Polícia Militar, o pessoal chega no local, o carro vai e sai, ou desliga o som, não dá para a gente fazer a aferição, né, que é o objeto principal, que comprova realmente que o som estava ligado e poderia estar acima do nível permitido. E isso tem que ser trabalhado realmente com bastante cautela, né? Como que a gente vai aplicar isso de fato à realidade que o município vive hoje, que é a questão da poluição sonora aí, produzida por veículos automotores. E, assim, se alguém tiver alguma dúvida aí, eu posso estar ajudando também, posso estar respondendo, com relação ao Disque Silêncio, aos veículos. Acho que o grande problema que vocês colocaram aqui é a questão da aferição com relação ao som. Temos tantas tecnologias hoje, que eu acho que uma indicação seria essas casas de som terem uma regulamentação para o tipo de instalação de som que pode ser executado no veículo. Ali ele consegue aferir que tipo de som e até quantos decibéis esse som é capaz de gerar. Se o cara me coloca uma corneta desse tamanho, um subwoofer desse tamanho, um amplificador de uma potência maior, subentende-se, no meu entendimento, que esse cidadão vai burlar a lei com toda certeza. E não vai ser a Secretaria de A, Secretaria de B, Secretaria de C, que vai conseguir pegar no pulo do gato esse cidadão, seja com câmera ou o que for. Porque a partir do momento que apareceu alguém numa ponta, ele abaixou o som, não tem como mais ser aferido. Temos tantos dispositivos hoje, até no celular, você consegue aplicativos de decibelímetros, que você consegue
com seu celular mesmo, você aferir isso aqui. Então, é definir, de repente, um tipo de equipamento que teria condição de ser feito, sugestão, onde o próprio cidadão que está ali, de repente, com alguém com outro celular, que hoje se grava tudo em qualquer lugar, um afere, o outro grava, outro marca, gera-se uma prova. A partir do momento que você começa a criar novos dispositivos, as pessoas começam a mudar os seus posicionamentos. E na hora da instalação, sei que de repente a loja de som, o que ela quer é ganhar e vender o que for, o número de alto-falantes que for. Mas você compra um carro na concessionária hoje, ele sai com som padrão, que ele tem um limite que deve estar, no meu entendimento, aferido pelo Inmetro. Então, o cidadão que coloca algo além disso aí, ele quer burlar a lei. Olha, eu acho a sua colocação muito pertinente e gostaria de explicar um pouquinho como que funciona o processo de medição. No momento que o Disque Silêncio ele recebe uma denúncia a respeito de um veículo automotivo que está utilizando um som de um volume assim que incomoda realmente a população. Então, a equipe se dirige ao local. Chegando ao local, é feita uma medição. Uma medição padrão sobre uma determinada distância, né? A gente usa uma referência do Código de Trânsito hoje para poder fazer esse tipo de medição. Mas o trânsito ele também pode trabalhar essa matéria, né? Se tiver um agente de trânsito apto para poder fiscalizar de fato, emitir multa, advertência ou todos os atos procedimentais que tem diante do Código de Trânsito, isso pode ser amenizado, né? Então, o agente de trânsito ele vai chegar, vai fazer a medição com base na resolução 204 do CONTRAN, que especifica como que é feita essa medição, tem lá o limite máximo de 80 decibéis, uma distância medida de 7 metros, né? E ele pode fazer a autuação, só que ele tem que ter o decibelímetro. E esse decibelímetro ele tem que ter o certificado de calibração, né, aprovado pelo Inmetro, ou pela Rede Brasileira de Calibração. Ok. Então, isso de fato pode ser aplicado. Só que hoje a gente não tem, nem na Polícia Militar, e nem muitos agentes de trânsito, vou fazer o comparativo com Vitória, com outros municípios também, é difícil para comprar esse aparelho, para poder ter esse aparelho, né? Mas tendo esse aparelho, para poder fazer a medição, isso pode ser amenizado. Não vai resolver o problema, mas a nível de fiscalização, a gente vai estar em conjunto com o trânsito, o Disque Silêncio, então são duas vias para poder reduzir esse impacto sonoro que tem no município. Vem me envolvendo aqui com a fala aqui, mas eu acho que uma outra colocação que ele fez aqui, né, eu não sei se eu entendi da forma correta, seria o quê? Uma regulamentação também dessas casas que vendem esses equipamentos. Eu me recordo, né, na época em que as pessoas roubavam alguma coisa, fios, né, das redes de energia. Eu não lembro o que era que os chamados ferro-velhos compravam. Cobre, era uma coisa assim. E eu lembro que um policial civil, ele até disse que eles estavam fiscalizando muito porque eles encontravam aquele material ali. Então, eu estou fazendo uma comparação, porque o que eles faziam? Na verdade, eles iam em quem comprava aquilo ali e começaram a regulamentar um pouco isso. Eu acho que o que ele quis dizer é que, por exemplo, você tem essas lojas que vendem equipamentos de som. Se houvesse, de repente, uma legislação municipal, estadual, que regulamentasse também essa venda desses equipamentos. Foi isso, mais ou menos? Né? E cabe até uma pesquisa, um exercício da legislação no que diz respeito a isso. Porque se você tem uma lei que proíbe o som acima de tantos decibéis, 50, e você tem uma loja vendendo um equipamento que reproduz um som assim, onde vai ser instalado aquilo ali? Então ele não pode instalar em veículos particulares, em veículos assim, né? O caso de fazer um estudo, que tipo de automóvel que pode chegar nesse estabelecimento e adaptar um som ao seu carro. Então, de repente, vai ter um trio elétrico com a empresa registrada, tal.
ele está apto. É como se fosse um porte de arma, porque não é um crime. Não é qualquer um que pode pegar e tirar um porte de arma. Tem que obedecer algumas coisas. Hoje, qualquer um que compra um carro aí para pagar em 10 anos, né, tá mais preocupado com o som do que com o carro, ele vai lá e entra numa loja dessa e equipa ele todo. Então, de repente, Itamar, era a gente fazer esse exercício, né, e está estudando isso. Eu acho que foi isso que ele colocou aqui. Esta é a importância do debate, né? A gente vai pescando como cercar a situação. Aí a gente já pode pensar, né, num segundo ponto disso aí já. Então, quer dizer, a importância do debate é justamente esta. É como no caso de venda de droga, né? Se o cara não fechar as bocas, nunca vai combater mesmo diretamente. Então, quer dizer, a senhora queria fazer alguma colocação dessa... É porque ele registra tudo, né? É interessante que o presidente falou, mas para essa legislação ser eficaz, eu acho que só se tivesse previsto uma multa para o estabelecimento que vendesse de forma errada, porque é o mesmo caso do insufilme. O estabelecimento ele sabe qual é a porcentagem de insufilme permitida, e muitos deles até falsificam não é? Aquele carimbinho lá do vidro fala que é o permitido, mas na verdade é muito mais escuro do que é. Então, só mesmo para isso ter eficácia, se tiver previsto uma multa para o estabelecimento que vendesse algum equipamento acima do... Se o veículo foi encontrado com som muito alto, como é que você conseguiu esse equipamento? Tem nota fiscal. Se não tem nota fiscal, já tem outro problema. A nota fiscal é de onde ele comprou. Quando ele comprou, se a loja vendeu, isso é multa, alguma coisa. Eu já tive conhecimento, eu nunca vi, mas eu já ouvi falar e tive conhecimento de um aparelho que você instala no som, e esse aparelho, você calibra ele para o limite máximo permitido na lei, e a partir do momento que o som sobe, chegou no limite, ele trava, ele não sobe mais. Então, isso talvez poderia ser uma coisa exigida no licenciamento, tanto dos estabelecimentos comerciais quanto dos automóveis cadastrados, né, dos veículos cadastrados, que isso sim, a própria prefeitura, tanto a Secretaria de Trânsito quanto de Meio Ambiente poderia exigir no licenciamento desses veículos e dessas casas que produzem poluição sonora a instalação desse aparelho. Eu nunca vi esse aparelho, quem me falou sobre ele foi um engenheiro que especializado nessa área, e me falou da existência dele. Também é uma coisa a se estudar e quem sabe a gente começar a cobrar isso das licenças que a gente concede. Toda lei que a gente concede, isso já é previsto nela. A advertência, o auto de infração, o auto de interdição, a apreensão, a cassação, isso tudo já está previsto. Isso, inclusive, já pode, o Disque-Silêncio já aplica isso na prática. O Disque-Silêncio hoje, nos atendimentos das denúncias, eles já aplicam isso. Eles primeiro notificam quem está causando a poluição. Depois, se a pessoa for flagrada cometendo novamente essa infração, eles interditam, eles fazem apreensão de aparelhagens de sons, não é isso? Isso já acontece na prática, entendeu? Voltando à questão dos veículos, como o nobre vereador falou, temos leis para tudo já no nosso país, né? Quando o proprietário faz alguma alteração no seu veículo, ele já está mudando a característica original do veículo, né? Eu lembrei aqui de um artigo do Código de Trânsito, eu vou até lê-lo, né? Artigo 98. Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica, né?
aí já diz já que o proprietário ou responsável não pode fazer nenhuma alteração no seu veículo, né? Então, o cidadão que pega o seu golzinho e bota 3 alto-falantes, 4 alto-falantes no porta-mala, ele já está alterando já a característica original do veículo, né? Aí cabe ao Detran também fazer essa fiscalização também, né? Já vira uma questão de um outro órgão também, né? E cabe a fazer uma regulamentação disso também, né? Desse artigo, né? Só para complementar. E a gente só comentou aqui que você já tem, então, um embasamento. É claro que nós estamos comentando aqui que é uma questão delicada, mas, né, nós, os legisladores, estamos aqui para tratar exatamente dessa, mesmo que não venhamos a conseguir com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, mas é essa construção que a gente tem que deixar para a nossa sociedade, é esse exercício que nós temos que deixar. Então, fiquei feliz que você bem colocou que já tem numa legislação maior, superior, e aí que, de repente, para que os estados, para que os municípios, isso pode servir de embasamento jurídico, não é isso? Né? Para que nós chegamos a propor no início do ano de 2013, a criação de um Conselho Legislativo Metropolitano, que os presidentes das câmaras de Vitória, Viana, Serra e Vila Velha, só Guarapari e Fundão que não entrariam, discutissem leis municipais em conjunto, para que não ocorresse essa discrepância de que em Vila Velha tem uma lei, mas que não se aplica aqui em Cariacica. E a coisa começou a avançar. Quando começou a avançar, nós percebemos que o próprio Estado e que os deputados estaduais não achavam interessante o legislativo municipal se unirem. E aí, como para a criação desse conselho nós precisávamos de um deputado estadual, de alguém colocar isso na Assembleia, porque seria um organismo de esfera que fugia da esfera municipal, esse conselho encontrou algumas barreiras, mas a gente vem discutindo isso, para que você não coloque uma lei aqui no município de Cariacica, mas que o cara vai e atravessa a ponte com o carro e consegue comprar aquilo. Então, o município de Cariacica, o legislativo de Cariacica, através do presidente e dos demais vereadores, está lutando para que esse conselho venha avançar, para que nós venhamos a discutir políticas públicas, políticas municipais na região metropolitana e não de forma estacionada em cada município, como vinha acontecendo. Alguém tem mais alguma colocação a fazer? Boa noite a todos. Eu quero saber do Tenente Coronel Assis, quem vive de publicidade no horário inadequado, ele é enquadrado nessa lei penal, assim, acima do horário permitido? Porque um outro dia tinha um vizinho discutindo com um rapaz que estava fazendo um trabalho de publicidade. E era mais ou menos 8 horas da noite. Eu acredito que não é um horário permitido, por lei. Como fica isso aí? Colocar para o senhor só o seguinte, na realidade, essa mística que existe sobre horário permitido ou horário não permitido na esfera penal, ela é um tanto quanto complicada da gente trabalhar. O que existe é uma diferenciação acerca de o horário diurno e o horário noturno para a questão de pressão sonora. Há uma diferenciação, se eu estiver equivocado pode até me corrigir, mas o que há é isso, a diferenciação em relação a limite de som possível, permitido em determinados horários e até mesmo em determinados locais para a questão ambiental mais. No caso penal, o que existe é uma previsão legal
que não está nem no Código Penal especificamente, está numa legislação que fala sobre o chamado a contravenção penal, aonde há a previsão o artigo 42, está me passando aqui, onde há a previsão da perturbação do sossego. Essa perturbação do sossego independe de horário. Ela pode se dar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Há que se ter o perturbado. Essa é uma questão que demanda da presença de quem está efetivamente sendo perturbado pelo trabalho, pelo som que está sendo produzido, ou qualquer outra coisa. Então, esse o detalhe que tem que se observar. E esse nível, na questão da perturbação do sossego, ela é muito subjetivo. Na verdade, não há especificamente pressão ou qualquer outra... É a questão do senso comum. Aquilo que é de senso comum é trabalhado, aquilo que estiver extrapolando o senso comum é trabalhado e pode ser enquadrado como perturbação do sossego. Note-se bem que é muito subjetivo isso aí, mas há essa previsão. Inclusive, nessa lei que nós estamos comentando, 5.036, no artigo 2º, ela diz assim, prestadores de serviços com emissão sonora de publicidade, divulgação e comunicação, pode, desde que estejam portando autorização emitida pela Secretaria Municipal de Serviço e Trânsito e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Aqui nós tentamos marrar essa situação, porque hoje o que a gente vê é uma bagunça total. Todo mundo compra um som lá e vira altamente por conta própria, divulgador de evento, de trabalhos de igreja, de trabalho de forró, de tudo. O cara divulga o que quer. Então aqui nós tentamos trazer para que o cara que trabalha com divulgação, ele tenha uma autorização lá da secretaria, uma licença, igual se dá para o comércio. Ele tem uma licença para ele poder exercitar aquilo. Porque, na verdade, hoje todo mundo faz o que quer. E a gente vê, por exemplo, no período eleitoral, nós podemos usar aquilo, mas dentro das regras que tem, só naquele horário é tudo bem cuidado. Se você ultrapassar, um dia eu mesmo em campanha passei em frente ao fórum ali, esqueci de parar no meu carro. Prenderam. Quer dizer, a gente foi punido. Então, tudo tem uma regra. E assim é o que a gente tenta trazer, né? Também essa lei aqui, ela tentou amarrar. Porque no outro ponto a gente impede qualquer hora do dia. Se o cara não tem autorização, qualquer hora do dia ele fica impedido de bagunçar, igual a gente vê, em frente à escola, em frente ao hospital. Eles não respeitam nada, na verdade. Bom, gente, alguém tem mais alguma colocação a fazer? Vamos então passar a consideração final de todos da mesa e assim nós vamos encerrar, né? Porque já está bem... Só complementando, assim que eu peguei a secretaria, foi incorporada à nossa secretaria 2 conselhos. O Conselho Interativo de Segurança e o Conselho Municipal de Tráfego e Transportes. Todos os 2 estavam parados, né? O Conselho Interativo de Segurança, eu fiz algumas alterações, né? Mandei a minuta para a Progep, para a Procuradoria, foi aprovado e brevemente estará, se não chegou já na Câmara, para ser aprovado, né? O Conselho Interativo de Segurança. Aí tem vários membros que irão participar desse conselho. E o conselho é um local para discutir isso que nós estamos discutindo aqui também. Eu estou aproveitando a oportunidade para informar isso, né? E o Conselho de Tráfego e Transportes, eu estou fazendo a minuta, né? E brevemente também estará sendo encaminhado para a Câmara, né, para a gente poder dar prosseguimento nisso e abrir o debate, assim como o presidente Marcos Bruno falou, que é um local para a gente discutir políticas públicas de segurança e de transporte, tráfego de veículos e outras demandas aí que se acharem necessárias ao tema. Tá ok? Palavra para fazer a consideração final, para nós, assim, então, encerrarmos, né? Eu acho que a gente discutiu, né, foi de grande valia e coloco a Secretaria de Meio Ambiente à disposição de todos que tiverem alguma dúvida ainda e que a gente puder
sanar, e vamos torcer para que a gente consiga colocar em prática essa lei. Primeiro, eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar aqui, né, de participar desse fórum, participar dessa audiência pública. Agradecer ao presidente e agradecer ao vereador Itamar. Dizer que, apesar da segurança pública hoje estar em nível de Estado representado pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, a participação do município na Secretaria de Segurança é de suma importância para que o município possa ter êxito nas questões de segurança pública. Aquilo que o nosso amigo Siqueira colocou é importante. Uma lâmpada queimada é questão de segurança pública. Uma rua não asfaltada é uma questão de segurança pública, e essa parceria entre o município e o Estado é de suma importância para que a gente possa ter a possibilidade de dar um bom serviço para a comunidade, dar segurança para a comunidade. E aí junto também aí entra a comunidade, que é isso que eu gostaria de falar para os senhores. Estou vendo que tem representantes de Nova Rosa da Penha, em sua maioria. A gente precisa da participação da população. Segurança não se faz só com as 3 esferas de poder. Segurança se faz principalmente com a participação da comunidade. O que os senhores colocaram sobre a participação de pessoas que notoriamente convivem no mundo do crime, e essas pessoas estão perturbando a questão de sossego dos senhores, um dos passos para os senhores tirarem essas pessoas do convívio dos senhores e melhorarem o bairro dos senhores, é efetivamente participar. É denunciar através do 181, é não ter medo de ligar para o 90, é ligar para o Disque Silêncio, é efetivamente participar dessas discussões sobre segurança pública para que a gente possa ter uma cidade mais segura. Agradecer mais uma vez e desejar uma boa noite a todos. Bem, gostaria de agradecer ao vereador o convite, né, por estar aqui, e parabenizar novamente, né, por estar estudando o assunto, por estar assim, trabalhando em prol do município, em prol de uma sociedade melhor, e colocar a secretaria à disposição para quem tiver alguma dúvida, ligar para lá, tem o Disque Silêncio, né, posso até falar o telefone aqui, 3346-6395, é isso, colega? 6392, isso. Isso, da Secretaria de Meio Ambiente, mas é 3346-6392, telefone de silêncio. E, assim, algum carro, né, pode ligar para lá, denunciando, aí o pessoal vai lá, conversa com o proprietário do veículo, pede para reduzir o som, nesse trabalho de educação também que a gente tem. E é isso. Vamos só parabenizar mais uma vez a iniciativa do vereador Itamar Freire, o público presente, as pessoas que se fazem presentes aqui, que querem realmente o bem-estar da sua comunidade, do nosso município, a Secretaria de Meio Ambiente, Segurança Pública e a Polícia Militar. Então, atores importantes do Estado do Espírito Santo, da cidade de Cariacica aqui. E dizer, vereador Itamar, que sempre que o chamado, o comunicado for para discutir políticas boas para a nossa sociedade, o vereador Marcos Bruno estará aqui presente. Então, parabéns para vocês também. Quero agradecer ao Tenente Coronel Alessandro Ribeiro por ter nos atendido aqui. Para nós é uma honra muito grande. E também parabenizar pelo trabalho que vem desempenhando em nossa cidade. Apesar de todas as dificuldades, nós temos visto que a polícia tem estado presente e dentro de todos os limites tem atendido com a força necessária. E quero também agradecer a Luciane, quero agradecer ao nosso companheiro Gerli Anderson, ao companheiro Igor, quero agradecer aos nossos assessores, funcionários desta casa, ao pessoal que está comandando aí o som, a imprensa, ao Marcos Exídio. Quero agradecer a todos que estão aqui participando
desta audiência. E assim, em nome de Deus, nós encerramos essa audiência pública, agradecendo a todos.